Agora vamos lá, né? Como é que está o Brasil nessa história toda? Afundando. Política econômica tem exaustão precoce. Números do mercado brasileiro estão entre os piores do mundo, em sinal de que fragilidades domésticas se tornaram evidentes. Quem diz isso? Algum bolsonarista? Nicolas Ferreira, Rodrigo Constantino? Folha de São Paulo. Folha de São Paulo em seu editorial. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, patriota que ama o Brasil, mais uma vez aqui nesse canal que mostra toda a verdade. Aqui nós mostramos a verdade para você. E agora trazendo informações do nosso jornalista, o Constantino aí, trazendo informações relevantes do dia de hoje para todos vocês. Nós fizemos aí um compilado de informações e eu já vou te pedindo aí para você já deixando o seu like, colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando e compartilhe esse vídeo ao máximo aí nos grupos de WhatsApp da sua cidade, nas suas redes sociais. O quanto mais explodir esse vídeo aí para que todos possam saber a verdade. Sem enrolação, bora lá pro vídeo e vamos! Se há algo de positivo no esgotamento precoce da política econômica, é que se tornou inevitável uma discussão franca a respeito de controle de gastos. Aí vem a falácia do jornal. Pauta já colocada pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, que prometem levar opções a Lula. Discursos ufanistas não convencem ninguém. Em vários setores se observa que o país está cada vez mais à margem dos fluxos de investimentos globais. Se Lula insistir no negacionismo econômico e sectarismo ideológico, colherá a degradação continuada da atividade e do seu governo. Mas alguém tem dúvidas de que é isso que ele vai fazer? De que o Haddad e a Simone Tebet não têm vontade própria? Não são fiadores do mercado, coisa alguma? Todos que fizeram o L são cúmplices disso. E não foi falta de aviso, gente. Não é preciso ser mestre em economia, ter doutorado pela Universidade de Chicago, como tem o Paulo Guedes, ou ter bola de cristal, ou ser profeta. Basta lembrar o que é o PT, qual é o seu mapa de voo. Então, a Folha de São Paulo não jogou a toalha ainda porque tem esperança que a Simone Tebet e o Haddad convençam o Lula. Porque não entenderam ou fingem não entender que ambos são postes apagados do Lula. E o Lula não tem nenhum compromisso com o lado fiscal, ao contrário do que mente o vice-presidente Geraldo Alckmin, aquele que disse que Lula queria voltar à cena do crime. Até o esquerdista Hélio Gaspari, na mesma folha, dizendo: Campos Neto virou bode expiatório do PT, uma vez mais, né? Com a economia andando de lado, presidente do Banco Central é eleito pelo PT para esse papel. O PT está fazendo uma tempestade num copo d'água com a revelação de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ao governador Tarcísio que aceitaria ser seu ministro da Fazenda lá na frente. Hipoteticamente, se for. Aí o PT, tá vendo? Ele atua pelo Tarcísio contra o Brasil. Aí o mercado fica nervoso e o Lula xinga o mercado de dinossauro voraz. Mônica Bergamo, Lula orienta aliados a aumentarem tiroteio contra terrorismo de Campos Neto, no BC. Presidente ataca economista e discute questionamentos políticos e até ações na justiça por juros altos e ligação do comandante do banco com o bolsonarismo. O Roberto Campos Neto está a serviço do bolsonarismo, está boicotando o Brasil. E tem jumento capaz de cair numa ladainha dessas. Lula acusa Tarcísio de ter influência no Banco Central, mais do que eu, até porque ele adoraria mandar no Banco Central, que só tem independência graças ao projeto de lei aprovado no governo Bolsonaro. Mas calma, que os mandatos são descasados, justamente para isso. Então, 2 anos de Roberto Campos Neto, porque foi o Bolsonaro que indicou. Durante o desgoverno Lula, permanece.
E agora vem 2 anos de alguém indicado pelo Lula. Foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, né? E quando o Campos Neto sair do BC? A gente sabe o que vai acontecer. A Folha vai escrever um editorial falando: se Lula mantiver a postura de negacionismo econômico, as coisas vão ficar ainda pior. E aí depois que tiverem ainda pior, se Lula não aprender com os erros. Quem não aprende com erro é tucano, é isentão. É gente que finge que o Lula ia vir como Mandela pacificador ao lado de Armínio Fraga na economia. Olha o que ele escreveu. Porque é mitomaníaco, é o Pinóquio Tupiniquim. Em 2022 pegamos o país praticamente destruído. Mentira braba e vamos ver já já. Até hoje temos ministérios com 30% dos funcionários. Ou seja, obrigado, Lula, por admitir que o Bolsonaro fez muito mais e muito melhor com muito menos gente. Meu compromisso é fazer o Brasil crescer de maneira consistente e madura. Só se for a forma madura de crescimento, ou seja, venezuelana. Os salários e os empregos crescerem da mesma forma. Batendo nas empresas, voltando com o imposto sindical e falando que se o Uber estiver insatisfeito, que saia do país. Lula pegou cenário de terra arrasada, né? Após 8 anos no vermelho, contas do governo têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022. O último ano de gestão Paulo Guedes / Bolsonaro. Lula é mentiroso, mitomaníaco, como todo petista. Para você ser petista, você tem que aceitar ser um canalha, um mentiroso, um cafajeste, um mitomaníaco, como Padilha. O presidente Lula acabou com a gastança criada pelo governo anterior. Mas o sujeito, para falar uma coisa dessa, tem que ser muito canalha. Muito cara de pau. E todo petista é exatamente isso. Aí, vocês falam: poxa, Rodrigo, assim você está deprimindo a gente, qual é a luz no fim do túnel? Isso aqui. Enquanto estiver no comando a quadrilha petista, chance zero. Como diria o avô do Campos Neto, Roberto Campos, não corremos o menor risco de dar certo. Olha aí. Presidente do IBGE, o malabarista Márcio Pockmann, afirma que neoliberalismo impulsiona avanço da extrema-direita. Olha o nível da turma que está no comando. Pode dar certo? Eu sou pessimista? Ou eu estou alertando desde o primeiro dia que vai acontecer exatamente isso? Aí vem a mídia com uma pesquisa, parece feita sob medida para o Haddad, também chamado de Tachad, que eu desconfio que a pesquisa foi feita numa sede dos alcoólatras anônimos. Porque é a única chance dela ser verdadeira. Brasileiro quer mais imposto para bebidas alcoólicas. Diz pesquisa. Isso foi feito no Alcoólatras Anônimos? Vocês estão de sacanagem com a gente, né? Vocês estão de brincadeira. Mas a gente entende, precisa de mais imposto para pagar esse tipo de coisa. Viagens de filhos de Lula já custaram quase 6 milhões de reais ao atual governo. Quem paga por isso? E os deslumbres da desqualificada e brega e deslumbrada da Janja? Nós. Nós pagamos. Eu tento pagar cada vez menos. Fechei 2 empresas no Brasil. Quando chegou a cartinha do Conselho Regional de Administração me cobrando, eu mandei enfiar naquele lugar. Antes que eu me esqueça. E o resultado disso tudo, a volta do sindicalismo, da interferência estatal na economia, da roubalheira, do petismo. O dólar bateu R$ 5,42. O que eu tenho a dizer sobre isso? Não vou dizer eu avisei. Vou falar, eu continuo avisando que se está ruim hoje, a gente tem sempre uma certeza. A de que amanhã vai estar pior e depois de amanhã ainda pior, enquanto o PT estiver no poder. O que eu vou te dizer então sobre isso?
Ora bolas, faça remessa o quanto antes. Usa a Fair USA, meu parceiro de câmbio, corretora de câmbio. Tá lá no site da Boss Consta, manda mensagem para o Adilson Góes, vai te responder. 30 anos de experiência nesse mercado. E eu, com meu dinheirinho em moeda pobre, eu, um americano, tendo que ver minhas parcas poupanças em lulas derretendo. Porque já queria ter feito remessa lá atrás. Mas o Alexandre de Moraes não deixa. Falou, não, tu vai aqui afundar junto com a gente, porque dane-se que você é americano agora, mas o seu dinheiro que foi poupado no Brasil vai derreter junto com o de todos os brasileiros. Mesmo você sabendo que vai acontecer isso, porque você entende que 2 mais 2 é igual a 4. Olha, é dinheiro, viu, gente? Não quero ficar bancando a vítima, não, mas é dinheiro. O Monark abre o valor dele, né? 300 mil reais que roubaram. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. É mais. No meu caso, é mais. Então, toda ajuda é bem-vinda, tá? Quem quiser virar patrono, rodrigoconstantino.com. Vira lá um patrono, contribua com o meu trabalho independente. Sua ajuda é fundamental para o meu trabalho. Aliás, eu não peço Pix, tá, gente? Esse QR Code aqui é o Pix dos meus parceiros do 4x4. Mas você jamais vai me ver pedindo Pix. Aquela conta, tudo consta aqui, não é minha. Quem pede Pix no meu nome não sou eu. Como é que eu vou pedir Pix com as contas congeladas no Brasil, ô cara palha? Eu não peço Pix para mim. Último assunto do dia. Supremo não precisa mais de lei no Brasil. Em decisão sigilosa, escreve Malu Gaspar, Alexandre de Moraes manda remover conta que chamou Lira de estuprador. E olha, não vai faltar gente aplaudindo. Ah, mas isso realmente não pode. Bom, em primeiro lugar, o Felipe Neto, imitador de focas, pode chamar de excrementíssimo. Tudo bem. Em segundo lugar, no caso do Felipe Neto, o Lira disse que ia processá-lo. E esse é o devido processo legal. Calúnia, injúria, difamação. Os crimes contra a honra. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, de forma sigilosa, vai lá e manda banir uma conta porque chamou o Lira de estuprador? Sem o Lira provocar? Isso é ilegal. Não precisamos mais de leis no Brasil, porque temos um imperador, ó, vossa luz, iluminado, sol, senhor Xandão. Isso é inaceitável. Então, mesmo que algumas pessoas falem assim, não, mas não pode chamar o presidente da Câmara disso, é uma outra discussão. São as pessoas que não ligam para os meios, e os meios importam. Você não pode dar esse tipo de poder a esse cara. Isso é criminoso. Quem vai colocar um freio nesse sujeito criminoso? Não os ministros indicados por Bolsonaro, né? Bolsonaro fez uma gestão boa, em termos gerais, economicamente falando, muito boa com a equipe do Paulo Guedes, teve vários acertos no governo, mas teve 2 grandes erros. As 2 indicações para o Supremo. O terrivelmente evangélico, André Mendonça, cada dia mais se mostra um terrivelmente vassalo do Xandão. Mantém a prisão preventiva de contador condenado pelo 8 de janeiro. Ou seja, vamos cair todos, então, na narrativa falsa de que houve uma tentativa de golpe e que o fórum adequado para julgar é o Supremo e por aí vai. Shame on you, ministro André Mendonça. Num país em que Felipe Martins é o preso político até hoje, mesmo provando inúmeras vezes que não embarcou naquele avião cujo voo o Alexandre de Moraes usou como pretexto para prendê-lo, porque estaria ali confabulando com o chefe e preparando o golpe. Hoje tivemos uma repercussão internacional de peso. Saiu uma reportagem no Daily Wire do Ben Shapiro, com milhões e milhões de leitores, de assinantes. Saiu o caso esdrúxulo da prisão política de Felipe Martins. Até quando? Até quando vamos aceitar esse tipo de absurdo? E muita gente passando pano,
fazendo vista grossa, porque afinal de contas, Felipe Martins é um bolsonarista. Quem vai frear o Alexandre de Moraes? O presidente do PL, o partido do Bolsonaro? Difícil, né? Piauí publicou essa reportagem hoje. O café secreto de Alexandre de Moraes com Valdemar Costa Neto. Na época, inclusive, que todos os senadores do partido, à exceção do Romário, que não vale nada, votaram para retirar aqueles poderes absurdos do Supremo e fazer valer um pouquinho mais do mecanismo de freios e contrapesos. O Pacheco não gostou da chamada de atenção do pito que ele tomou do Valdemar Costa Neto em público, por não pautar e tudo, e foi para o Twitter, vocês vão lembrar, alfinetar alguém, era ele, que fala uma coisa para o público e faz outra nos bastidores. É a reportagem da Thaís Oyama. Nos bastidores, sem que quase ninguém soubesse, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tomou o caminho contrário dos senadores do seu partido, os bolsonaristas. Numa manhã de novembro, dias antes da votação, o ministro Alexandre de Moraes o convidou para seu apartamento funcional em Brasília e pediu que ajudasse a sensibilizar senadores do PL a votar contra a PEC. Ingerência em outro poder. A mídia trata com a maior naturalidade isso. Os ministros do Supremo agora pautam votações de PEC no Legislativo, porque isso não é um país sério. O café da manhã dos dois ficou fora das agendas oficiais, nunca foi divulgado. Valdemar se prontificou a atender o pedido de Moraes e telefonou para os parlamentares do seu partido, só que eles mantiveram os votos porque bolsonarista é ponta firme, ao contrário da ala fisiológica do próprio PL, que é justamente a ala do Valdemar Costa Neto. Enquanto isso, a esquerda morre de inveja do Lula, do Bolsonaro. O Lula mesmo disse: eu nunca fui chamado de mito. Tá lá, Bolsonaro dá apoio para a ramagem e mais do que dobra as intenções de voto no até então relativamente desconhecido candidato, pré-candidato, enquanto que o Duda Paz, que tem recall, que é prefeito, que está lá há anos, tem a mídia ao seu favor, o Lula, está aí patinando. Vamos torcer, né? O Rio de Janeiro é meio caso perdido, mas vamos torcer. E como é que está o Lula internacionalmente, então? De novo, o Bolsonaro ia para as reuniões do G7, ia para a Europa. Isso é verdade. Ele não era alguém muito à vontade ali. Por quê? Porque o Bolsonaro não gosta muito disso. Agora, o Lula está pior ainda. Por quê? Porque o Lula virou um pária mundial, com as suas posturas ideológicas, com a defesa que ele faz do Putin, que o Zelensky já está por aqui, falou: só converso, só escuto o Brasil quando o Brasil se aproximar de democracias civilizadas. O apoio Hamas contra Israel, que nem o Biden aqui faria isso, nem o Partido Democrata, dominado por uma ala esquerdista radical, chega a tanto. Então, editorial da Gazeta hoje mostra apoio internacional à Ucrânia e a vergonha brasileira, que foi o voto contrário, né? Não contente em enviar uma sub da sub do sub, a reunião da cúpula sobre a guerra na Ucrânia, o Brasil rebaixou-se ainda mais ao não assinar a declaração final. Por quê? Porque o PT tem lado, e não é o da Ucrânia, é o do Putin. Olha lá a reunião do G7 com o Papa. Todo mundo sóbrio, todo mundo discreto, todo mundo com a mão abaixada. O Milei lá na ponta, fazendo até pose de forte. E o Lula, o único, fazendo joinha. Por quê? Porque a liturgia do cargo não é com ele, né? Mas a mídia falava do Bolsonaro. Bolsonaro não sabe se portar. O Lula garante-o. É um estadista, né? É um estadista. Ontem eu mostrei a Meloni abraçando o Javier Milei e afastando o Lula. Agora vamos ver um outro trecho, que é o Lula levando um pito e sendo expulso
do palanque. Pois é, né? Fossem só essas gafes, esses momentos embaraçosos, constrangedores, isso era o de menos, né? O problema é que o Brasil virou um pária aos olhos do mundo por causa das posições da nossa diplomacia dos barbudinhos comunistas. Bom, falando um pouquinho do Brasil, tem uma coluna muito boa do Leonardo Coutinho na Gazeta. Bem-vindos ao Advogado Quistão. Advogado Quistão é o paraíso dos advogados. Ele faz um paralelo com a Índia, por exemplo, um país de 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem 1/5 disso. E o Brasil já está formando mais advogado que a Índia. Só que a Índia forma muito mais engenheiro, médico. Então, de novo, é o paraíso dos advogados. E nada contra os advogados, em que pese ser raríssimo encontrar um advogado liberal. A maioria tem uma visão meio estatólatra. Mas o que faz um país se desenvolver? Pergunta Coutinho. Uma indústria que não para de produzir novos advogados, que supera o número de professores em atividades na educação básica? Ou um país focado em outro tipo de carreiras, capazes de produzir riquezas? Então, tá lá, a Índia, com todos os problemas, decolando, focando em matemática, em ciências. Os Estados Unidos aqui, dando prioridade para a área de STEM, para imigrantes principalmente, Science, Technology, Engineering e Mathematics. E o Brasil formando advogado. Por quê? Não é culpa dos advogados, é porque é um mecanismo de incentivos. O Brasil é um país que tem, se eu não me engano, a última vez que eu chequei, 9 bilionários provenientes da advocacia. Tributária, claro. É um paraíso dos advogados. Por quê? Porque é um manicômio tributário, é um cipoal de normas, regras e leis arbitrárias, subjetivas, que retroagem, insegurança jurídica. E cá entre nós. Está se tornando meio supérfluo ter um advogado, porque não estamos mais no campo do direito. Antes, para navegar nesse labirinto, tinha que ter um advogado. Eles cobram caro, mas eles são necessários. Só que agora, o Alexandre de Moraes vai lá e toma as decisões, tudo fora da lei. E o advogado não tem o que fazer, se vê impotente diante do arbítrio supremo. Então esse é o problema, né? Cuidado dos advogados aí que estão se formando, que não vai ter mercado mais para vocês. Eu também não quero ficar aqui num tom pessimista de que o Brasil nunca vai dar certo e abraçar um fatalismo. Então, meu amigo Mota, que é um caso vivo de esperança, né? Ele já fez esse relato antes. O Mota, até 50 anos de idade, ou seja, há pouco tempo, era um social-democrata. Ele diz que graças a mim e ao Hélio Beltrão, ele descobriu o liberalismo e virou um liberal, com viés conservador. Então, não se renda. O que nós estamos vendo de desgraça no país é fruto de décadas e décadas de ideias equivocadas, de uma mentalidade estatizante, esquerdista, antiliberal. O radicalismo na política e na vida é um erro, segundo Mota. Estou convencido disso. Procuro ser ponderado e equilibrado em minhas manifestações. Isso não significa ser neutro, isentão, de centro. Podemos ter posições firmes, ele se diz hoje em dia um conservador, mas é aquela história. Vamos ser tolerantes, digamos assim, com quem pensa diferente, porque são décadas de lavagem cerebral, décadas de Globo fazendo cabeças, cultura pop, professores doutrinando. Então, o Nicolas Ferreira também
exala esperança, confiança num futuro melhor por conta disso. A gente está começando a ver uma guinada. Claro, temos que impedir que o Brasil vire uma Venezuela, que aí é game over. Não tem mais o debate. E nós estamos perigando ir nessa direção. Eis o grande risco. O risco é não dar tempo de continuar desfazendo a doutrinação ideológica da esquerda e convencendo as pessoas que o caminho é a liberdade e a defesa de valores morais. Porque vira uma ditadura tipo a Venezuela. Por falar na Venezuela, Buenos Aires declarou Maduro persona não grata. Olha aí. A divisão vai se mostrando cada vez mais clara. A América Latina tem hoje a Argentina como ícone do experimento livre, liberal, e nunca vai ser perfeito, mas conseguiu aprovar medidas importantes no Senado agora, com a esquerda fazendo aquilo que sempre faz, tentando vencer no grito ou na violência. Quando eles perdem no grito e na violência, eles apelam para o tapetão, mas aí tem que ter a Suprema Corte na mão, que nem o PT tem no Brasil. Então, a Argentina mostrando um caminho pela direita. E o resto, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Brasil, infelizmente, mostrando uma vez mais que o caminho do socialismo é sempre o da desgraça, do caos, leva inexoravelmente à pobreza e à escravidão. Por falar em Milei, tem uma coluna publicada na Gazeta do Povo, do City Journal, John Harley, a grande virada de Milei. O presidente da Argentina está sacudindo o sistema econômico do país e já está colhendo frutos. A inflação ainda é alta, mas já caiu pela metade. As coisas estão começando a andar. O FMI já está olhando para a Argentina com bons olhos. E o Brasil? O Brasil, obviamente, descendo a ladeira. E nós vamos falar agora, então, da economia. Isso aí, pessoal, trazendo aqui no canal mais informações para todos vocês. Já vou pedindo para você ir deixando o seu like aí no canal, comentando aqui embaixo de qual cidade que você está falando e, claro, né, não deixando também de compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. E agora trazendo mais uma informação que acabou de sair agora, pessoal, do Arthur Lira. O Arthur Lira, né? Vamos lá. Arthur Lira leva PEC da anistia aos partidos direto para o plenário. De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, incluiu na pasta de votações desta terça-feira a chamada PEC da anistia, que tem o objetivo de conceder o maior perdão da história a irregularidades cometidas por partidos políticos. A proposta também anistia as legendas que descumpriram a cota mínima de recursos ou não destinaram os valores mínimos para candidaturas de negros e mulheres nas eleições de 2022 para trás. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, mas ficou parada na Comissão Especial. Como não houve votação no prazo, o presidente da Câmara pode levar o assunto diretamente para o plenário. A decisão de Lira de levar o tema para o plenário ocorreu após uma reunião de líderes nesta tarde. A articulação para aprovar a medida conta com o apoio de partidos como o PT, do presidente Lula, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para que uma emenda à Constituição seja aprovada, é necessário o voto de ao menos 60% dos deputados federais e dos senadores, em 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Se for aprovada pelos deputados, a PEC da anistia ainda precisará passar pelo Senado. Pessoal, olha que quanta enrolação referente aí a essa PEC da anistia, né? Um caso que já deveria ter sido resolvido aí, né? Desses que as pessoas chamam aí de os presos do 8 de janeiro. Na verdade, aí não foram pessoas totalmente que não tiveram aí, pessoas que eram
que estavam no local, muitas delas nem fizeram nada, na verdade, né? Muitas estavam ali vendendo, ambulantes, pessoas que estavam, pastores, pastoras ali, tudo rezando muitas das vezes ali, orando, né? E aconteceu de alguns vândalos infiltrados, que eu acho que essas pessoas devem pagar pelos seus atos, né? É aquele famoso ditado, né? As pessoas inocentes pagam pelos pecadores, né, pessoal? Então, o que a gente tem a dizer sobre isso aí é que tem que resolver o mais rápido possível, né? Quantas pessoas estão foragidas aí com medo, né, de serem presas, porque o STF, na verdade, o STF aí está atrás dessas pessoas, Polícia Federal e tudo mais, né? E muitas delas foram para Argentina. Por que para Argentina? Porque, né, o Milei, presidente da Argentina, é partido de direita e muitas dessas pessoas acham que podem estar sendo protegidas por ser de um partido de direita, mais conservador, né? Mas eu acho que isso aí deve ter essa anistia o quanto antes para acabar com essa coisa, né, pessoal, de preso do 8 de janeiro, né? Então, na verdade, é isso aí que a gente pensa. Coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião em relação a essa PEC da anistia. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Te agradeço em chegar até o final desse vídeo. Já vai colocando aqui a cidade que você está falando. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. E eu te espero amanhã no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.